Olá, amante independente do idioma, estamos aqui de novo, vamos continuar com a ortografia. Acho que você não aguenta mais ver ortografia, mas é muito importante porque, olha, se você não souber escrever a palavra, a coisa sempre vai ficar ruim para o seu lado. O grande problema da língua portuguesa é que ela é viva. Eu não sei se é um problema ou se é uma coisa benéfica, mas ela, infelizmente ou felizmente, ela se transforma. Bastam, às vezes, 10 minutos de fila de supermercado para você ouvir coisas absurdas. Sim? Então, não sei se você se lembra daquela história de telefone sem fio, a pessoa fala uma coisa, aí ouve de outra e aí a palavra se transforma. Cuidado com isso. Minha dica qual que é sempre? Dicionário. Não sei escrever tal palavra, não me lembro qual que é a grafia dela, não me lembro qual é a pronúncia dela, dicionário. As palavras que eu vou começar a colocar aqui são muito comuns de acontecer uma confusão na sua mente. Tá? Então, cuidado com algumas delas, tá? Vamos começar com a palavra sobrancelha. Sobrancelha. Eu sempre brinco falando que por mais grossas que elas sejam, elas não fazem sombra para os olhos, tudo bem? Sobrancelha, ó, sobre os cílios, certo? Outra coisa muito comum que a pessoa erra, mendigo. Não é mendigo, pelo amor de Deus, não tem esse N depois. Ou pior, mortandela. Mortandela é muito comum, é mortadela que você usa para escrever. O grande problema de frios, eu vou entrar aqui numa parte complicada em relação a isso. Mussarela. Como você escreve mussarela? Você vê mussarela aí com 2 S's, direto. Se você for ao dicionário, você não vai ver mussarela com 2 S's em lugar algum. Mussarela só aparece com 2 S's em pizzaria, em supermercado, certo? Não existe mussarela com 2 S's. Mussarela, por incrível que pareça, nós escrevemos com cedilha. Mussarela com cedilha. Essa aqui é para plantar discórdia. Sim, eu garanto que se você chegar agora na sua família e falar que aprendeu que mussarela com cedilha, vão te chamar de louco e vão falar que eu estou te ensinando errado. Cuidado, tá? Vamos seguir. Outra coisa, cuidado com R. Brasileiro tem um grande problema com R. Brasileiro fala largato, largatixa, cardaço, iogurte. Cuidado com esse R. Nós falamos desse jeito, ó, e nós escrevemos assim, lagarto, o R vem depois, lagartixa. Eu sempre brinco, se você falar largatixa, você fala pega a tixa, prende a tixa, larga a tixa, e assim por diante, tá? Iogurte. Cuidado com a pronúncia, cuidado com a forma que se escreve, tá? Cadarço. Holofote. Não é holoforte, por mais forte que seja a luz, não é holoforte. Outra coisa, beneficente. Ó, beneficente. É comum que se ouça beneficiente. Tem um hospital aqui em São Paulo, certo? Que se chama Beneficência Portuguesa. Quando eu falei uma vez uma aula que beneficente eu escrevo sem o i, assim como beneficência, ciência, ó, sem o i, um aluno falou assim para mim, mas a beneficência portuguesa está com i. E eu falei, não tá. Ele falou, está. Eu falei, não tá. Eu falei para ele, então você vai até lá. O sacana foi. No dia seguinte ele voltou para mim. Mudaram, viu? Agora tiraram o i. Pô, ele veio ao mundo para ter razão, pelo amor de Deus. Sigamos. Ó, eu falo ojeriza. Eu não falo, deixa eu escrever de novo aqui para que não fique confusa a grafia para você. Ojeriza. Ojeriza é aquela coisa que te dá asco, você tem nojo, certo? A casa, por favor, ela é geminada. A casa não é germinada. Você não pega sementes e joga na terra, rega e ela nasce. Geminada de gêmea. Tudo bem? Certo? Aqui, sigamos. Basculante. Você não fala vasculante, é basculante. Tireoide. Essa palavra é um grande problema. Às vezes até médico erra, fala tiroide. Certo? Você fala que a mulher tem tiroide, sim, acha que é doença. Graças a Deus ela tem tireoide, ela tem pâncreas, ela tem rim, certo? Cuidado com a palavra, tireoide e assim por diante, tá? Outros termos também é importante que você saiba para que você não se confunda. Eu não falo a nível D,
Pelo amor de Deus, a nível D não. Em nível D, em se falando D. Tudo bem? Risco de vida, não. O risco é de morte. Se você fala que a casa corre risco de desabamento, ela pode desabar. Se ele corre risco de morte, ele pode morrer. Essas coisas vão se transformando. O jornalista adora falar isso. Adora falar, mesmo que seja consenso, muitas vezes que você entendeu, mas fale a forma correta. Tudo bem? Certo? Então, cuidado com essas grafias, ok? Existem mais grafias que eu coloquei aí para você, certo? Para que você domine a ortografia. Tudo bem? Ok. Vamos seguir. Nós vamos chegar a uma parte da língua portuguesa muito interessante. Bom, pelo menos eu acho interessante. Qualquer coisa em língua portuguesa é interessante, certo? Quando eu falo, por exemplo, a palavra canto, olha isso aqui, canto. O que canto pode ser para você? O que te vem à mente a palavra canto? Aí você pensa, pode ser canto da mesa, o canto do pássaro, ou eu canto bem. Você viu que eu falei, eu canto, certo? E canto pode ser substantivo. Cuidado, como é que eu sei quando vai ser o contexto? Você tem que ficar atento, que pelo contexto você sabe se é canto substantivo ou canto verbo. Aí eu falo para você, seja bem-vindo aos homônimos. Aí você se pergunta, o que é um homônimo? Homônimo são vocábulos que se escrevem ou se pronunciam da mesma forma, só que têm sentidos diferentes, tá? Os homônimos são divididos em palavras homófonas e palavras homógrafas. Pronto. Entrou a nomenclatura e você começou a ficar tenso. Muito tenso. Por quê? Entra a nomenclatura, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Vamos pegar pela palavra, tá? Homófona. Homo. Mesmo, fono, som. Então eu posso dizer que palavras homófonas são palavras que possuem mesmo som. Nós vamos ver daqui a pouco, passo a passo, como elas se mostram, tá? E eu tenho palavras homógrafas. Homo, mesmo, grafa, grafia, escrita. Então eu falo que são palavras que possuem a mesma grafia. Sim? Não sei se você já prestou atenção, quando lançam um filme, sextas-feiras, lançam-se filmes, e aí aparece assim, no trailer ou na propaganda, do livro homônimo. Sim, quando eu era moleque, sempre achava quem é esse tal de homônimo, que escreve um bando de livro que eu não sei o nome da pessoa. Do livro homônimo, ou seja, do livro que possui o mesmo nome. E vamos começar com palavras homógrafas, para que tudo fique mais claro. Eu falo que oma é mesma e grafa, grafia, mesma grafia. Mesma grafia, sentido diferente. Som diferente. Se eu escrever isto aqui, ó, por exemplo, eu não vou pronunciar. Se eu escrever isto aqui, o que você acha que é? Se você pensou almoço ou almoço, você acertou. Eu não sei se é o verbo almoçar, primeira pessoa do presente do modo indicativo, ou se é o substantivo o almoço. Como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Contexto, tá? Como esta palavra eu também não vou pronunciar, eu quero que você tente pronunciar essa palavra. Colher ou colher. Depende se vai ser verbo ou substantivo, eu só vou saber no contexto. Como esta outra palavra aqui, ó. Concerto ou concerto? Aí você deve ter falado, mas tem concerto com C. Isso é uma outra história que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui eu posso pronunciar, tanto faz, concerto ou concerto, depende do contexto. E assim por diante, tá? Etc. Tudo bem? Legal? Eu posso falar agora das palavras homófonas. Homófonas são palavras que possuem o mesmo som. E, em provas de concurso, é o que é mais cobrado, tá? Geralmente, se você pega, sei lá, uma FCC, eles adoram colocar um texto cheio de palavras homófonas. Você vai saber se a palavra se escreve com C, com S, com 2 S's, dependendo de todo o contexto da oração, tá? Por isso que é importante que você saiba. Eu já falei e repito, saber é um detalhe bem interessante. Tudo bem?
Então vamos seguir aqui, tá? Palavras homófonas. Chegamos às palavras homófonas. Eu vou colocar para você vários pares para ver se você se lembra de todas elas. Tudo bem? Passo a passo. Deixa eu separar aqui duas cores para que você aí enxergue melhor a diferença entre elas. Vamos começar aqui, ó, com chá com X e chá com CH. Qual que é um, qual que é outro? Aí se a pessoa que não estuda, ela vai falar assim, eu sou burro, baixar com X não existe. Chá com X, ó, vou escrever assim, chá com X é um título persa, é um título como príncipe, rei, governante, governador, certo? É um título. Chá com CH é aquela imersão de ervas, é a bebida. Dependendo do contexto, muda-se completamente o sentido da palavra ou de que você queira dizer. Sigamos. Eu tenho cheque com CH e cheque com X. Certo? E é comum que a pessoa fale assim, ó, cheque com X é o xadrez. Cuidado, não é o xadrez. Tudo bem, se você fez essa associação, mas é importante que você saiba a diferença entre um e outro, tá? O cheque, você pode falar que é o talonário, a ordem de pagamento, certo? Você vai pagar com cartão, dinheiro ou cheque. Também pode ser o verbo checar, no imperativo, cheque as coisas. E cheque com X é o posto em prova. Posto em prova significa o seguinte, vamos imaginar que você tenha um amigo que minta, e mente muito. Aí você fala, olha, ele contou uma coisa para mim e contou outra coisa para o seu amigo. O que você vai falar para ele? Vamos colocá-lo em xeque para ver qual que é a verdadeira versão. Sigamos. Eu tenho aqui caçar com 2 S's e caçar com cedilha. Pega o mais fácil ou pega o mais comum no dia a dia? Caçar com cedilha é matar. Antes de eu mostrar para vocês qual que é o caçar com 2 S's, quando eu era moleque e havia essas propagandas políticas, então tinha lá um político que estava se candidatando a qualquer coisa e passava assim, ó, falava assim durante a propaganda, foi caçado em 70, foi caçado em 69, e caçado para mim era só morto, e eu não entendia como é que ele foi caçado, ele estava vivo, e esse caçado aqui, ó, que está falado, o que é caçar? Caçar é tirar os direitos políticos de alguém, certo? Você que gosta de estudar direito, ok? Sim, esse direito que eu falei com D maiúsculo, os direitos políticos de alguém, essa é a diferença. Cuidado numa redação, tem que ficar atento para ver qual é a palavra correta que eu vou escrever. Sigamos aqui, eu tenho incipiente com C e incipiente com S. Tudo bem que você já começou a ficar tenso. Agora, nesse exato momento você falou, para tudo, eu não sei nem o que é isso aqui. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu nem conhecia essa palavra. Incipiente com C. Todos nós somos incipientes em algo e todos nós somos incipientes em outros. Sim? Incipiente com C é o iniciante. Incipiente com S é o ignorante. Tá direito aqui. Olha a olha do canhoto, tá? Ó. Ignorante. Sigamos. O que mais nós temos aqui? Nós temos espectador com S e espectador com X. Aí você já fala, pare as máquinas. Meu Deus do céu. Isso é novo acordo? Não, isso sempre existiu, tá? Espectador com S, vamos começar com o mais simples. Espectador com S é aquele que vê. É o que vê. Sim? É o que observa. Espectador com X é aquele que tem o quê? Expectativa. Que tem expectativa. Tô gostando, tô gostando! Põe mais. Aqui. Nós temos aqui também de bem, é o advérbio.
advérbio. Mal com U é o contrário de bom, é o adjetivo. O que mais? Nós temos cauda com L, cauda com U. Fala, nossa, é muita coisa, cauda com L e cauda com U. Vamos fazer uma poesia para ver se a coisa fica melhor? Cauda com L vai em sujo. Sigamos. Olha aqui. O que mais? Vamos pegar o seção? Seção. Mas cai seção aos bandos. As pessoas erram porque cai aos bandos. Seção com cedilha. Seção com, eu costumo falar 3 S's. Você já imagina uma vez uma sala quando eu falei que tinha 3 S's, né? O que o aluno fez aqui? Escreveu com 3 S's, mas tudo bem. E eu tenho o seção com C e os 2 S's. Passo a passo, tá? Seção com cedilha é a divisão, o departamento. Você pode ter também secção, tá? Que cabe a mesma coisa. Quando você vê em delegacia, seccional, ou seja, divisão. Seção com 2 S's é muito engraçado que as pessoas falam sessão da tarde. Eles associam sessão da tarde. Só que pode ser reunião, pode ser a reunião, sessão da Câmara, sim, ou pode ser aí a divisão de horário. Sessão de cinema, sessão de descarrego, sessão de exorcismo, divisão de horário. Esse outro sessão, ato de ceder. Tudo bem? Continuamos com as palavras homófonas. Eu tenho aqui, ó, cozer com S e cozer com Z. Cozer com S, costurar. Cozer com Z, cozinhar. O que mais? Temos porquanto separado e porquanto junto. Porquanto separado e porquanto junto. Tudo bem que você já fala assim, nossa, porquanto separado, ok, mas porquanto junto? Porquanto separado é a quantidade. É como se você falasse, por quanto tempo você ficou casado, por quanto tempo você trabalhou aqui. E o porquanto junto, muito comum pela CESP, tá? É a conjunção porquê. É a conjunção porquê. Aí qual dos porquês? Certo? Deixa eu escrever melhor essa conjunção para vocês. Conjunção porquê. E esse porquê é o junto. É a conjunção porquê da justificativa. Certo? Sigamos. Eu tenho aqui conquanto separado e conquanto junto. Deixa eu só fazer uma parte desse conquanto junto. A CESP, ela tem verdadeira tara por conquanto junto. Eles amam conquanto junto. A maioria dos alunos, certo, que vai estudar para concurso a primeira vez, nunca viu isso aqui na vida. Vai ver, às vezes aprende no concurso público que tem que estudar o que é conquanto, tá? Conquanto separado, mesma coisa do porquanto separado acima. É a quantidade. O conquanto junto é uma conjunção com valor de concessão. Isso, aliás, por que a CESP gosta muito disso aqui? A CESP ama muito isso aqui, porque esse valor de concessão é que mais os alunos temem numa prova. Então aqui, conjunção concessiva, aí você já parou assim, ó, meu Deus do céu, o que é isso? Conjunção concessiva, eu vou dar um exemplo, tá? É embora, ainda que, por mais que. Então você pode muito bem, numa redação, escrever conquanto eu esteja doente, eu vou trabalhar, em vez de ir embora. O importante é que você saiba esse valor. CESP ama perguntar qual o valor da conjunção. Tudo bem? Sigamos. Nós temos aqui também intenção com S e intenção com cedilha. Você fala, meu Deus do céu, para mim só tinha um. Intenção com cedilha tem valor de quê? É o desejo, o seu desejo, qual a sua intenção. Intenção com S
é de intensidade. Intensidade. Você pode falar assim, ó, escrever uma frase assim: a intenção da pancada foi tamanha, a intenção da pancada foi tamanha que ele morreu, que ele desmaiou. Sim? Que mais? Taxar com CH e taxar com X. Taxar com CH é imputar, nomear, certo? Imputar algo, vou taxar, ele está taxado de trambiqueiro. E o taxar com X é colocar valor, colocar taxa, colocar valor. Você vai se lembrar disso tudo? Vai se lembrar disso tudo, né? Na dúvida, para, dá o pause, volta e reveja. O que mais? Decente com SC e decente com C. Decente com SC é aquele que desce. Decente com C é o honesto, é a pessoa honesta. O que mais nós temos aqui? Temos incerto com C, incerto com S, incerto com C, incerto com S. Aí, fala, meu Deus, como é que isso é possível? Incerto com C, vai pela lógica. Incerto é o não certo. Não certo é o incerto. Incerto com S. Quer ver como você sabe? Tira o O. Tirou o O. Ó, insert. Tem lá uma teclinha no seu teclado de insert? Ou seja, é o inserir. Inserir. Me lembrei de mais uma muito parecida. Nós temos aqui esperto com X e esperto com S. Segue a mesma lógica. Esperto com S. Vamos pegar o primeiro mais simples? Esperto com S. É o inteligente. Em língua portuguesa, existem certas palavras que assumem conotações meio diferentes do que elas significam, tá? Eu vou falar do que eu acho. Eu não gosto dessa palavra aqui. Esperto, para mim, é sempre alguém que quer passar a perna em outro. Sim, mas eu estou falando que isso está errado, tá? É o inteligente, certo? Mas para mim, a conotação dela fica ruim. É como você falar que a pessoa é esforçada. Para mim também não soa legal. O esforçado para mim é quem tem prisão de ventre, quem faz força. Fala que a pessoa é determinada, tudo bem? E esperto com X, tirou o O. Tirou o O, o que sobrou para você? Expert, ou seja, esperto com X é o perito. Bom, você viu que existem bastantes palavras homófonas, se é, deve ter colocado muito mais no seu material, certo? Mas eu procurei selecionar para você as mais comuns. Sim, é importante que você saiba a diferença entre elas, porque dependendo do contexto que você vai escrever numa redação, dependendo do contexto de um texto que caia para você assinalar a resposta, você vai ter que saber qual é uma, qual é outra. O importante é que você fique sempre aí ligado, atento todas essas palavras. Tudo bem? Vamos aos exercícios? E aí, amante do idioma, como é que foi de exercício? Bem, é um inferno, né? Ortografia é um inferno. Sabe o que é o pior? Você vai ver que existem coisas piores que ortografia. Mas se cair ortografia numa prova, a verdade é uma só. Você tem que saber. Tudo bem? Bom, primeira questão. Primeira questão está pedindo para você encontrar qual é a alternativa que contenha erros de ortografia, certo? Então vamos lá. Letra A. O esperto disse que fora óleo em excesso. Cuidado, hein? Fora não é fora. Fora, ou seja, pretérito mais que perfeito, certo? Esperto significa, com X, perito. Excesso está correto, ou seja, se ele é o especialista, ele vai falar que foi óleo demais. Letra A está ok, sem erro algum. Letra B, o assessor chegou à exaustão. Aí você já para aqui no assessor. Assessor, aí você lembra de acesso. Cuidado, acesso é com C. Assessor é aquele que dá ajuda, certo? Lembra de acessório, sim, algo que ajuda. Então, a letra B, sem problema algum, não tem erro algum. Letra C, a fartura e a escassez são problemáticas. Escassez, mas com certeza você está louco para colocar um acento aqui circunflexo no E. Cuidado, isso não existe. Tudo bem?
toda a sentença está correta. Aliás, até tem um exemplo aqui de concordância nominal. Eu tenho duas palavras femininas problemáticas. Vamos pular a D, questão de logística, por que será? Letra E. Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu. Cuidado, ascender é tudo que sobe. Acender sem esse S, cuidado para não ficar aí achando que como é fogo, acendeu, vai precisar tirar esse S. Está perfeita. Resposta correta, que é a errada, é a letra D. Assintosamente apareceu encharcado. Assintosamente, eu vou escrever com C, ok? E encharcado eu não escrevo com X, eu escrevo com CH. Resposta correta, D de demência. Acertou? Que seja. Vamos lá. Segundo exercício, assinale a sentença que contenha um erro ortográfico. Aí você olha, dá aquela visão, sim, passo a passo. Letra A, beleza duquesa francesa. Algum problema? Nenhum, perfeito. Vamos pular B, já viu aqui algum erro? Esplêndido, meteorologia e estupro. Sabia que com o novo acordo, estrupo está correto? Bizarro, né? Mas está correto, tá? Isso se chama uso capião do erro. Cabeleireiro, como tem problema com esse I, muitas vezes as pessoas não falam cabeleireiro, fala assim às vezes. Cabeleireiro, consciencioso e manteigueira. Manteigueira, tá correto, manteiga. Às vezes o brasileiro coloca o I onde não precisa e às vezes não fala. Fala manteiga, aí fala manteiga, manteigueira, tá correto. Tireoide, sim, azulejo e disenteria. Aqui a pessoa fala bandeja, azulejo, almeja, não tem o I. Resposta correta é a letra B, porque hesitar eu não escrevo assim. Hesitar eu escrevo com H e S. Hesitar. Cuidado que a pessoa quer ter tanto êxito que ele quer hesitar e vai cair, certo? Vamos para a última. Certo? Aí a última aqui, ó. A última, para você completar com as palavras adequadas. O que você vai fazer? Aquela velha dica que eu passei para você. Vai completar com a palavra correta e vai assinalar a sentença certa. Dependendo do contexto, você acha a resposta já. Claro, se você souber. Em sessão plenária. Em sessão plenária. Sessão plenária, o que eu já faço associação? Reunião, encontro. Então esse em sessão plenária você vai escrever assim, desta forma. Em sessão plenária estudou-se a cessão de terras, ou seja, vai ceder a cessão de terras. Essa segunda palavra você vai escrever desta forma aqui, a cessão de terras. Colocando em xeque a versão dos fatos, ou seja, colocando em prova se aquilo realmente é verdadeiro. Então esse em xeque você escreve com X. Resposta correta aí no seu material, sentença E de elefanta, não de elefoa. Com o novo acordo, infelizmente, elefoa também está correto, infelizmente. Bom, eu espero que essa sessão de ortografia para você tenha sido alento. Vale reforçar uma coisa, com seus estudos e com muita leitura e também com o dicionário, o seu vernáculo, o seu léxico e o seu vocabulário vai crescer. E isso vai te ajudar bastante. E sempre fique atento também quando você estuda outras matérias, direito, raciocínio lógico, informática, gestão pública, que seja. Sempre você aprende novas grafias. Tudo bem? Então, até a próxima, amante do idioma. Sim, forte abraço.